Como vai, Boa noite, Débora? tudo bem agora? Tudo certo. Gente, doutor Evaldo, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Débora, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço toda a equipe do Hospital Vila da Serra, no apoio técnico logístico para a gente realizar esse bate-papo hoje. Muito obrigada. Doutor Evaldo é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais desde 1993, pediatra com especialização em epidemiologia e infectologia hospitalar. Ele é professor na Faculdade FUNJOB e coordenador do pronto atendimento infantil aqui do Hospital Vila da Serra. Certinho? Doutor Evaldo, começa falando para a gente a questão da manifestação do Covid em crianças e adolescentes, que não tem sido tão difundido, né? Primeiramente, eu queria lembrar que nós estamos diante de uma nova doença, de uma doença que se apresentou para a humanidade em dezembro do ano passado, e como tal, toda a comunidade científica, todos os médicos, vimos aprendendo com essa doença ao longo dos meses. Então, boa parte das coisas que a gente dizia há 4, 5 meses atrás, muito já foi mudado, né? Algumas coisas do que a gente eventualmente disser hoje, daqui a algumas semanas ou meses, pode mudar também. Então, hoje, nós vamos trazer algumas informações à luz dos conhecimentos atuais, né? E antes de falar propriamente dito do Covid-19, eu queria lembrar que, em situações como essa que nós estamos vivendo, toda a tendência das pessoas e dos médicos é de pensar sempre nessa doença que está vigente. Mas nós temos sempre, os médicos, pensar no diagnóstico diferencial e nos ater também a outras doenças que incidem durante todo o ano e que se parecem também com as manifestações clínicas do Covid-19. No nosso país, nós temos uma doença de grande importância, que é dengue, que muitas vezes vem com febre, com distúrbios gastrointestinais, algumas vezes até com sintomas respiratórios adjuntos, e que precisam também da nossa atenção. Além disso, outros tantos vírus e bactérias que fazem doenças respiratórias merecem a nossa atenção. E aí a gente gostaria de lembrar as doenças respiratórias causadas pelo vírus influenza, o HN1, a síndrome do Krupp com as laringites, as doenças bacterianas de vias aéreas superiores, como sinusites, amidalites. É importante que toda a comunidade médica e também os nossos clientes e pacientes saibam que todas essas questões devem ser observadas, todas essas doenças podem ser eventualmente encontradas mesmo durante esse período de epidemia, de pandemia. Propriamente dito, começando a falar do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus ou SARS-CoV-2, a gente já conhecíamos outros 6 vírus da família coronavírus, 4 deles bem benignos, né? E agora aparece esse SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que tem, na verdade, uma incidência na faixa etária pediátrica de adolescentes muito mais branda, muito menor, de menores agravos, né? Então, para a gente ficar tranquilo, para a comunidade que está nos assistindo também ficar tranquilo, isso já é bem sabido, nós temos que apenas 2 a 7% dos casos são em crianças. Existe uma subnotificação, uma questão que envolve os pacientes pouco sintomáticos, né? Já que nós temos estudos que mostram que, tem um estudo que mostra que 94% dos casos em crianças foram com poucos sintomas, ou nenhum sintoma, que a gente chama de óligo ou assintomático, né? Tem um grande estudo retrospectivo, olhando para trás, que incluindo 2.135 crianças, 2.135 crianças com apenas um óbito, né? E um estudo feito na China, em Wuhan, com 182 pacientes hospitalizados, com apenas 2% dos casos graves. Existem algumas teorias em torno disso, por que crianças e adolescentes são menos afetados em gravidade,
as teorias que envolvem uma enzima conversora de angiotensina 2, mas isso são termos técnicos, são teorias que não estão absolutamente comprovadas, mas sim, os dados estatísticos mostram que as crianças e adolescentes têm manifestações menos severas, felizmente, né? Passando agora para a questão da transmissibilidade, antes disso falar do período de incubação, então o indivíduo tem em média 5 a 6 dias de período de incubação. Isso pode variar de 0 a 14. Então, isso vale para a gente fazer um exercício aí, né? Se alguém teve contato eventual com uma pessoa que depois positivou para coronavírus, em média, 5 a 6 dias depois desse contato, ele poderá desenvolver sintomas. Poderá desenvolver sintomas antes, um pouquinho, poderá desenvolver sintomas até 14 dias, mas em média, 5 a 6 dias. Essa transmissão, ela parece ser menor em assintomáticos, pessoas que não têm sintomas também transmitem, isso é importante para a elaboração de políticas públicas, né? A gente não deve dizer que nós estamos diante de uma situação de uso de máscaras e a máscara é bem utilizada. Eu aproveito para dizer que aqui eu não estou usando máscara, nem a Débora, porque estamos em salas diferentes e as duas salas muito bem ventiladas, sem ninguém na sala, então é possível que a gente faça essa apresentação sem máscara. Mas lembrando que os indivíduos assintomáticos também transmitem, então devem também eles todos os indivíduos usarem a máscara e o distanciamento social, né? O exame que detecta, e que é o padrão ouro, como a gente diz, é o RT-PCR. E ele é detectável do primeiro ao sétimo dia da doença, mais proeminentemente entre o terceiro e o quinto dia. Para efeito de coleta, prefira-se que seja coletado entre o terceiro e o quinto dia, né? Mas ele pode, inclusive, se apresentar por mais dias e não estar com o vírus contagiante, né? Então, eventualmente, o PCR pode ser encontrado nos exames de suave, aquele cotonete que se coloca nas narinas e dentro da boca, por um período maior, mas esse indivíduo provavelmente não está mais sendo um indivíduo contagiante. E essa transmissibilidade, isso serve para efeito de isolamento de cada pessoa que é acometida, que é tida já como infectada. O período de isolamento varia, alguns estudos falam 10, outros 14 dias. O Center for Disease Control já admite que sejam apenas 10 dias, contanto que nas últimas 72 horas a pessoa não tenha sintomas. Em casos graves, esse paciente, esse indivíduo, pode ainda transmitir até 20 dias do início dos sintomas. Então, normalmente, esses pacientes que ficam em CTI, eles transmitem a doença até 20 dias, acredita-se. Eu queria agora falar um pouquinho dos fatores de risco, né? Quais são as crianças e adolescentes que poderão ter doenças mais graves ou poderão precisar de internação? Então, nós já sabemos que são aqueles pacientes portadores de doenças imunossupressoras, doenças respiratórias sem controle. A maioria dos especialistas hoje diz que os asmáticos não têm risco maior de terem formas graves, contanto que estejam controlados, né? Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre a manutenção dos corticoides inalatórios, que é importante para o indivíduo asmático. Aqueles pacientes portadores de doenças cardíacas, os pacientes de diabetes mellitus. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma publicação institucional em que eles dizem claramente que diabetes mellitus na infância não parece ser um fator de risco para gravidade de Covid-19, ao contrário do indivíduo adulto, que sim, o diabetes mellitus é um fator de risco. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez essa publicação em que corrobora uma tese de que diabetes mellitus na infância não é fator de risco, contanto que esteja controlado também. Queria lembrar também o paciente de síndrome de Down. Não existem estudos ainda com pacientes portadores de síndrome de Down.
Parece só tem um estudo da Bélgica, mas comportador sindical já adultos. De toda forma, a gente sabe que algumas crianças com síndrome de Down, né, podem ter comorbidades respiratórias e cardíacas, então aí já o raciocínio passa a ser diferente, mas nós não temos estudos ainda. E, de fato, os pacientes que nos estudos mostraram-se com um maior número de casos que necessitaram de internação, necessitaram de terapia intensiva, casos mais graves são as crianças abaixo de 1 ano. Então, temos que ter especial atenção a esse grupo de lactentes. Com relação ao quadro clínico, o quadro clínico, as pessoas já estão muito bem afeitas a isso, né? Existem estudos que mostram que 2/3, até um pouco mais, vão ter sintomas respiratórios, né? Então, febre e tosse são os sintomas principais. A tosse não é uma tosse tão importante quanto em outras doenças respiratórias, né? É uma tosse menos importante. E temos também coriza, obstrução nasal, rinorreia. Então, vejo que é realmente um quadro parecido com os resfriados, com as doenças virais que o pediatra está acostumado nessa época de outono e inverno. Começaram a aparecer, e a gente sabe que também tem uma incidência importante de sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia, náusea, vômitos, uma certa inapetência. Não tem tanta descrição em artigos pediátricos, mas também parece que a perda de paladar e a perda de olfato, a anosmia, também podem incidir na infância e na adolescência, né? Agora, mais recentemente, não tão recentemente, mas as primeiras publicações vieram do Reino Unido com relação à síndrome inflamatória sistêmica, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, que passou a ser um motivo de preocupação mais recentemente, até porque alguns casos em Minas Gerais já começaram a aparecer. Com relação aos aspectos radiológicos, já que nós estamos falando também, para essa live também tem um grupo de colegas médicos assistindo, a gente sabe que nas alterações radiológicas nós temos alterações na radiografia de tórax, com consolidações, com alterações radiológicas no raio-x de tórax, e também, assim como nos adultos, as tomografias computadorizadas mostram imagens de vidro fosco, lembrando que isso não é um sinal exclusivo, que a gente na medicina chama de patognomônico, do Covid-19. Outras doenças podem também ter essa imagem, né? Tem um estudo muito bem feito que mostrou que em torno de 70% dos indivíduos com Covid-19 e manifestações pulmonares tinha alteração na tomografia computadorizada. Como eu já falei, e já que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma atenção merecida aos pacientes portadores de asma brônquica, a gente tem que lembrar que também, infelizmente, esses indivíduos, essas crianças que tenham asma controlada não parecem que vão desenvolver quadros mais severos. As orientações são para não diminuir a medicação de controle durante essa pandemia, tentar adiar as consultas presenciais de rotina. Se a criança estiver bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se adie as consultas de rotina. Obviamente, se houver necessidade ou as dúvidas, isso pode ser feito em telemedicina, em consultas à distância, ou em consultórios que estejam tomando todos os cuidados nos protocolos de segurança, como a nossa clínica Vila aqui no Hospital Vila da Serra vem também assegurando. A outra orientação de não suspender o corticoide inalatório. Quanto ao corticoide oral, manter o uso nas exacerbações de crise na menor dose possível, né? Esse é um ponto um pouquinho de dúvida entre os colegas da pediatria, mas também existe uma recomendação do grupo de pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria para usar o corticoide em doses pequenas nas crises de exacerbação. Além disso, lembrar que esses pacientes asmáticos devem também estar com o calendário de vacina em dia, distanciamento social e uso de máscaras.
Outra questão que é muito perguntada com relação ao cuidado com as crianças asmáticas diz respeito ao uso dos nebulizadores. Preferencialmente, a gente usa os espaçadores para fazer a inalação com beta-2 adrenérgico, com as medicações por inalação. E no ambiente hospitalar devemos evitar, de fato, os micronebulizadores, né? Se há uma impossibilidade do uso do espaçador e a necessidade do uso dos inaladores em casa, num ambiente em que só a família está presente, a maioria dos especialistas concorda que não há tanto problema de usar o nebulizador em casa, já que o contato entre as pessoas já existe e, eventualmente, essa propagação do vírus já vai se dar de forma natural. Eu falei que ia conversar um pouquinho da síndrome inflamatória sistêmica, né? É uma situação também mais recente que o pediatra vem se deparando. Como eu disse, foi no Reino Unido os primeiros casos, já tem algumas publicações. É uma situação que parece acompanhar realmente as infecções por SARS-CoV-2, por Covid-19. Inclusive, um bom artigo científico chama essa síndrome inflamatória sistêmica de que ela está simulando a doença de Kawasaki temporariamente associada ao SARS-CoV-2. Então, é uma síndrome que se parece muito com uma doença que o pediatra já conhece, que está no grupo das doenças exantemáticas, aquelas doenças que acompanham um quadro infeccioso com manifestações cutâneas, uma vermelhidão pelo corpo. A doença de Kawasaki tem algumas outras características, e essa síndrome inflamatória sistêmica se parece com a doença de Kawasaki, que é conhecida da comunidade médica há mais ou menos uns 30 anos, e embora não haja ainda um agente etiológico definido, ou seja, não sabemos quem é o responsável pela doença de Kawasaki. Acredita-se que seja um micro-organismo, mais provavelmente um vírus, ou um grupo de vírus. Alguns vírus podem desencadear a doença de Kawasaki. E essa síndrome inflamatória sistêmica se parece com a doença de Kawasaki e está relacionada com o novo coronavírus SARS-CoV-2. A diferença entre essas duas doenças, a primeira é que a doença inflamatória sistêmica atinge uma criança um pouco mais velha do que as da doença de Kawasaki. Então, são crianças acima de 5 anos, por volta de 8 anos, que têm sido mais acometidas. Enquanto que a doença de Kawasaki são crianças menores. Da mesma forma, existe outra diferença que tem a ver com a severidade e gravidade das manifestações e, sobretudo, da miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco. Então, esse é um ponto de atenção para essa síndrome inflamatória sistêmica em pediatria, que é a observação do coração, do músculo cardíaco, né? Outras tantas manifestações, né, podem ser observadas nessa síndrome inflamatória sistêmica. A dor abdominal e diarreia são mais frequentes, inclusive, né, são muito frequentes na síndrome inflamatória sistêmica. E nós temos um estudo dos arredores de Paris, com 16 casos, que 7 desses 16 crianças precisaram de terapia intensiva, mas não tivemos nenhum óbito. Então, essa é uma boa casuística que nós temos. Outros trabalhos estão em andamento para esclarecer e para clarear um pouquinho mais a gente com relação a essa síndrome inflamatória sistêmica. Mas esse estudo dos arredores de Paris não mostrou óbito também, o que nos deixa mais tranquilos. E as manifestações mais observadas foram conjuntivite, hiperemia e descamação dos lábios, sinais e sintomas gastrointestinais, edema, inchaço de extremidades, aquela vermelhidão pelo corpo que nós chamamos de exantema. Alguns, 56%, tiveram sintomas neurológicos. A miocardite apareceu em 44% dos casos e a dilatação coronariana em 19%. O sintoma mais frequente, os dois mais frequentes, foram a conjuntivite, 94%, e 87% a hiperemia e descamação dos lábios. Muitas vezes está presente na síndrome de Kawasaki também.
Com relação a tratamento, gente, isso a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou absolutamente ao lado das sociedades de especialidades que tratam muito do Covid, que são a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva e muitos outros organismos internacionais, como o Center for Disease Control e outros organismos que estudam doenças infecciosas na Europa, de que nós não temos, infelizmente ainda, um tratamento efetivo que seja para combater o vírus, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, então, dá algumas orientações, por exemplo, que a azitromicina, embora esteja sendo muito usada por muitos, tanto para adulto quanto para crianças, infelizmente tem sido usado de forma profilática, experimental. Quando é usado de forma experimental, com protocolos das comissões de ética, tudo bem. Mas eu queria ressaltar que a azitromicina poderá ser usada quando há suspeita de um micro-organismo, uma bactéria atípica, chamada micoplasma. Não quer dizer que está se usando a azitromicina para tratar o vírus, não. Quando um médico pediatra usa a azitromicina, ele está imaginando que aquela criança esteja com uma bactéria atípica chamada micoplasma, que dá uma tosse insidiosa muitas vezes, uma alteração radiológica, muitas vezes sem febre, mas que tem a sua validade usar a azitromicina na suspeita do micoplasma. Com relação à dexametasona, um estudo clássico que mostrou mortalidade com o uso de dexametasona para pacientes graves em adultos. Nós não temos ainda estudos na população pediátrica com a dexametasona. E a outra droga é o oseltamivir, que muitas vezes é usado na criança que está com a suspeita, que está com síndrome gripal aguda grave, tem a sua indicação pelos protocolos do Ministério da Saúde, mas também não estamos usando o oseltamivir para combater o novo coronavírus. Estamos usando o oseltamivir para tratamento do H1N1, porque muitas vezes não conseguimos, antes do resultado etiológico sair, o resultado de certeza sair, saber se aquela síndrome respiratória, se aquela situação que a criança está de gravidade é secundária ao novo coronavírus ou ao H1N1. Então, isso é para esclarecer que, na verdade, algumas vezes o pediatra lança mão de algumas drogas, mas não necessariamente, não, e com certeza não, para tratar o novo coronavírus, né? Eu acho que queria, por último, falar também da importância. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou também um bom artigo sobre a nutrição na pandemia, durante a pandemia. Os pediatras, nós já estamos, ao longo desses meses, começando a observar um aumento, um sobrepeso das nossas crianças, a dificuldade da prática regular de esportes. Então, lembrar da importância da boa nutrição para que, em breve, estejamos todos aí e não precisemos tanto de abordar as questões relacionadas a sobrepeso e obesidade, porque até, inclusive, a obesidade passa a ser também um fator de risco. Débora, eu estou à disposição para as perguntas agora. Ótimo. Vamos começar, então. A Fátima, ela pergunta quais são os sintomas, que eu já até citou um pouco sobre isso, né? Mas quais são os principais sintomas nas crianças e adolescentes, mesmo esses sintomas leves? Como eu disse, os principais sintomas são os sintomas respiratórios. Tosse e febre são os mais frequentes. Mas pode vir obstrução nasal, rinorreia, dor de cabeça. Rinorreia é escorrer o nariz, né? Dor de cabeça, sintomas gastrointestinais como diarreia, náuseas e vômitos. E basicamente são esses os principais. Ok. A Bru Oliveira, ela perguntou se tem acontecido muitos sintomas graves e internação com crianças e adolescentes. Felizmente, a casuística que nós temos com N, como a gente chama, né, um número maior, são os estudos chineses, norte-americanos, franceses, italianos, e mostram aquele percentual que nós falamos aqui, um percentual muito pequeno de doenças graves, né, chegando a ser
até 2% das crianças apenas. E eu não tive acesso ainda à casuística de Minas Gerais. Imagino que também no Brasil isso ainda esteja em elaboração, para em breve a gente saber se no nosso país a casuística está se comportando dessa forma. Imagino que sim, a gente acha que o comportamento é semelhante, de que felizmente o número de crianças e adolescentes graves é bem menor. Ok. A Ariana está perguntando se a Covid se manifesta de maneira diferente em bebês, crianças e adolescentes. Os sintomas são muito diferentes em crianças menores ou crianças um pouquinho maiores? Primeira coisa, a gente precisa de lembrar que nas crianças abaixo de 1 ano há maior possibilidade de casos graves. Mas, de uma forma geral, os sinais e sintomas incidem da mesma forma em todas as faixas etárias, com sintomas respiratórios, com sintomas gastrointestinais, né? Muitas vezes pode haver também encefalite, miocardite. Covid-19 é uma doença sistêmica, né? Mas ela gosta preferencialmente, ela agride preferencialmente a árvore respiratória. Ok. Acrescentar uma pergunta aqui, o senhor citou vários sintomas, né? E eu acredito que as mamães e papais ficam sempre preocupados com qualquer sintoma, a criança já quer levar a criança para o hospital, levar ao médico. Tem algum desses sintomas que o pai e a mãe pode ficar tranquilo que não precisa ir ao hospital? Tem algum sintoma que deve ser levado sem pensar duas vezes? Essa pergunta é difícil, né? Muito difícil, porque antes de aparecer o Covid-19, os pacientes, os meus clientes perguntavam isso, eu sempre digo, olha, vocês conhecem melhor o filho de vocês do que qualquer um. Então, na dúvida, o melhor é acionar o médico, é procurar realmente o atendimento, seja inicialmente o atendimento remoto, como está sendo indicado, mas Uhum. é difícil a gente dizer, olha, esse sintoma não é nada, porque criança evolui muito rápido, né? Então, a minha resposta seria, procure o seu médico, procure o seu pediatra, mesmo que seja remotamente. E sabemos que boa parte da rede de atendimento, sobretudo de Belo Horizonte, Nova Lima, região metropolitana, tem cumprido os protocolos de segurança de forma adequada, a ponto de assegurar que essa criança que precise ir ao consultório e que precise ir ao pronto atendimento, faça sem risco ou com o menor risco possível. Ok. Continuando com as perguntas. A Valéria, na verdade, ela falou que ela tem dúvidas sobre Covid em crianças, que ela não tinha nenhuma informação, mas acredito que o senhor já passou, já deu uma esclarecida, né? Tem alguma coisa mais para acrescentar ou podemos continuar com as outras perguntas? Podemos continuar. Podemos continuar. A Aline perguntou também em relação aos sintomas em bebês, mas o senhor também já falou a questão dos sintomas. Continuando aqui. Já que você A está falando em Gisele. bebê, Débora, deixa eu te interromper, porque também Oh, às vezes as pessoas têm dúvidas com relação à transmissão da mãe e a questão da amamentação, né? Até hoje os estudos que foram feitos não mostraram ainda evidências de transmissão vertical, que é a transmissão da mamãe para o feto, para o bebê, né? Tampouco a transmissão pelo aleitamento materno. Então, mantém-se o aleitamento materno e isso é absolutamente importante lembrar de que em quaisquer situações a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento materno de forma exclusiva, apenas o leite materno, até 6 meses. ok. É, A Gisele pergunta de novo em relação aos sintomas. Quais os sintomas que a criança pode ter que leve a uma suspeita de Covid? Principalmente os sintomas respiratórios, tosse, febre, obstrução nasal, catarro no nariz, vômitos, dor abdominal,
diarreia, todos esses sintomas estão listados como manifestações clínicas do Covid-19. Ok. O Yuri perguntou em relação aos quais são os sintomas mais relevantes em recém-nascidos. Pois é, essa pergunta eu tive até hoje conversando também com a nossa colega coordenadora aqui do setor de neonatologia aqui do hospital, nossa colega Marina Trópia, e parece não haver ainda nenhum estudo que fale sobre isso, porque precisaria de ter inicialmente que a comprovação da transmissão vertical, né? Não parece que haja transmissão da mãe para o feto, para o bebê recém-nascido. O que pode ocorrer, eventualmente, é que essa mãe, eventualmente, tenha tido contato no final da sua gravidez, pudesse ter ficado incubado, enfim, ou tiver logo depois que o bebê nasceu, ela tenha tido contato com alguém e acabou transmitindo, mas não foi durante a gravidez, foi depois do bebê nascido. Para que então você tenha um recém-nascido que esteja contaminado. Né? Quando se fala de recém-nascido, nós estamos falando até a idade de 1 mês, então é um dado que eu desconheço de casuística de Covid em recém-nascido. Já em lactentes, né, as crianças do primeiro e segundo ano de vida, a gente sabe que até 1 ano as manifestações tendem a ser mais severas. Mas, de uma forma geral, imagine-se que se um recém-nascido tiver contato com o Covid-19 e desenvolver doença, ele possa ter sintomas respiratórios também. Essa é uma pergunta que fica aí meio em suspense, né? Vamos ver se a gente consegue responder ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco, né? Descobre. Vamos lá. A Mariana está perguntando: crianças com bronquite alérgica sem uso de aerolim são grupo de risco? Essa pergunta é boa para a gente enfatizar. A Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou dizendo que, à luz dos estudos de hoje, a asma controlada não parece ser fator de risco. Então, se a criança tiver com a asma dela em controle, né, a asma realmente alérgica, né, a doença, a asma brônquica, se tiver em controle, ela não parece ser mais arriscado ter doença grave, Covid-19. Okay. Então, é preciso fazer o controle, né? É preciso estar atento, tratar as exacerbações, aquelas crianças asmáticas que fazem uso da medicação inalatória, bombinha de corticóide inalatório, como profilaxia, para prevenir as crises, deve ser mantida. A recomendação da Sociedade Brasileira é manter as medicações indicadas pelo pneumologista infantil ou pelo pediatra. Ok. A Claudinha está perguntando, ela fala que a filha dela tem 5 anos e que ela parece estar com conjuntivite. Se isso pode ser um sintoma de Covid. Eu diria que a conjuntivite pura e simples, somente a conjuntivite, sem nenhum outro sinal e sintoma, é pouco provável que seja manifestação única da doença Covid-19. Provavelmente é uma conjuntivite ou alérgica ou bacteriana que sem relação com o vírus. Mas, eventualmente, o vírus pode estar presente, né? Como tem crianças com poucos sintomas e sem sintomas, eventualmente o vírus pode estar presente ali também. Ok. A Flávia, ela fala que a filha dela tem 6 anos e é asmática. Ela já teve o Covid e não teve nenhum sintoma. Mas ela está perguntando, o medo dela é caso a filha dela pegue novamente Covid, se isso aumenta a chance de ter sintomas graves. Olha, primeiro é que a gente precisa de saber se essa paciente teve realmente o quadro comprovado com o exame de PCR, o RT-PCR, que é o exame de detecção realmente com a coleta do suave nasal e de orofaringe, se foi realmente confirmado através do exame. E se de fato foi confirmado, ela provavelmente, à luz dos conhecimentos atuais, esse paciente estará imune por um período aí que nós não sabemos bem se 3, 6, 12 meses.
mas parece que, por enquanto, pelo menos 6 meses é o que a maioria dos especialistas, dos estudiosos dizem a respeito. Então, parece que há uma proteção, se não for duradoura, a ciência vai dizer isso para a gente, qual que é o tempo que a imunidade contra esse vírus vai perdurar, mas não existe ainda, até onde eu sei, inclusive, são muito poucos casos de pacientes que se reinfectaram. E aí poderia, inclusive, esses casos que se reinfectaram, pode até ser um erro laboratorial do primeiro caso, né? A pessoa pode ter, porque isso existe, os testes diagnósticos, sejam por PCR, sejam os testes sorológicos, não são 100% fidedignos, sobretudo os chamados testes sorológicos, os testes rápidos, essa é uma boa oportunidade para a gente falar sobre isso, enquanto o PCR é um exame com melhor sensibilidade, melhor especificidade, os testes sorológicos, os testes rápidos, têm mostrado muita falha. Há uma diversidade enorme desses exames no mercado. Muito correta ou com os insumos muito bem elaborados, tem mostrado muito falso positivo, sobretudo, para a doença. Muito IgM falso positivo, né? Então, muitas pessoas que podem achar que estão positivas e, na verdade, não estão, teriam que fazer o PCR. E, por outro lado, o IgG positivo, dizendo que a pessoa está imune, na verdade, também um IgG falso positivo. Então, é importante que as pessoas que eventualmente achem que estão imunes, porque fizeram testes rápidos em farmácia, fizeram testes sorológicos, não acreditem piamente nisso e saiam pelas ruas sem distanciamento social ou sem o uso de máscaras. Ok. Eu abri os nossos comentários agora, vou começar com as perguntas dos comentários. O pessoal está interagindo aqui com a gente. Bastante pergunta. Gente, se tiver alguma pergunta que ainda não foi respondida, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos tentar responder o máximo possível. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta sobre o IgA. O IgA tem um valor semelhante ao IgM, é um teste sorológico, também tem muita falha diagnóstica, né? Mas eventualmente pode até ser acurado. A Vilhena pediu para a gente explicar de novo sobre a transmissão por crianças assintomáticas. Ela entendeu que os assintomáticos têm chance menor de transmissão. É isso mesmo? À luz dos estudos atuais, acredita-se que o indivíduo assintomático tenha uma possibilidade de transmissão menor do que o indivíduo sintomático. Isso tem a ver com a carga viral, eventualmente. O indivíduo que tem sintoma provavelmente tem mais vírus circulante na árvore respiratória, né? Nas narinas, na boca. Ao mesmo tempo que os indivíduos sintomáticos também tossem mais, têm mais secreção, né? Então, o que não pode ser confundido é exatamente isso, que quem tem pouco sintoma ou quem não tem sintoma também transmite Covid-19. Daí porque nós estamos vivendo todas essas dificuldades de isolamento, seja horizontal, seja flexibilizado, medidas essas que não tem dúvida nenhuma são corretas. A esmagadora maioria dos infectologistas, epidemiologistas concordam que para essa doença nós precisamos de fato fazer o isolamento social, fazer o distanciamento social e fazer essa flexibilização. Essa flexibilização tem que ser feita com critério, com metodologia, olhando o R0, qual que está sendo semanalmente ou quinzenalmente a transmissibilidade, o número de leitos ocupados, o uso adequado das medidas protetoras, né? Eu enfatizo aqui mais uma vez para que toda a comunidade ajude a lembrar a todos do uso correto de máscaras. A gente está sempre observando as pessoas usando máscaras tampando apenas a boca ou mesmo para baixo do queixo, enfim. A população precisa ter essa consciência, né? Sim. Ótimo.
A Marina perguntou em relação ao uso de corticoide inalatório. Se ele for utilizado de forma contínua por mais de 3 meses, ele abaixa a imunidade? Não parece que haja essa relação, não. Muitos pacientes asmáticos usam corticóide inalatório por um tempo até superior a 3 meses, e recentemente a Sociedade Brasileira de Pediatria disse claramente de que os pacientes asmáticos deverão continuar a medicação, o corticóide inalatório, para a prevenção de suas crises. Na dúvida, a paciente deve procurar o seu pediatra ou o seu pneumologista. Ok. Tivemos uma pergunta. O IgA é importante? Eu respondi, eu vi essa dúvida aqui, Essa acabei de pergunta. responder. Já respondi essa. Deixa eu ver. E o exame AG é bem parecido com o PCR? AG? Ah, tá, deve ser o exame de antígeno. Teve uma outra pergunta com relação ao PCR aqui, até que eu acho mais importante a gente responder, Uhum. que foi quando passou aqui para mim na tela, se deveria se fazer o PCR em pacientes assintomáticos. Não, a rigor não. A gente faz o PCR no paciente que está assintomático, de preferência coleta nos primeiros 7 dias do sintoma e preferencialmente ainda entre o terceiro e o quinto dia, que é a maior chance de detecção do vírus, né? Não há indicação de fazer PCR para o indivíduo assintomático. Ok. Em relação ao PCR também, a gente recebeu uma pergunta se pacientes com sintomas respiratórios ou gastrointestinais, desculpa, deve ser pedido o exame, mesmo sem histórico de contato com outras pessoas que tiveram Covid? Assim, se tiver sintomas respiratórios, numa época como essa de pandemia, e uma vez o médico sendo feito o exame, mesmo por telemedicina, essa é uma indicação médica, tem que ser visto à luz de uma consulta médica. Mas provavelmente sim, se não tiver. Agora, imagine que muitas vezes o indivíduo possa ter um quadro respiratório, gastrointestinal, e o diagnóstico ser por outro vírus ou por uma bactéria. Por isso é importante a consulta médica e o exame físico. Em que pese, numa situação como essa, indivíduos que tenham sintomas respiratórios serem potenciais portadores do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, e a critério médico fazer o exame de detecção, que é o PCR e o padrão ouro. Ok. A Dede Souza está perguntando se a Sociedade Brasileira de Pediatria deu alguma recomendação diferenciada para os pais que têm que sair para trabalhar e vão ter contato posterior com a criança. Tem alguma recomendação diferente de higienização, de proteção do que das outras pessoas? Não, isso aí está dentro daqueles chamados cuidados universais, né? O indivíduo, quando chegar em casa, tentar não tocar nos outros familiares sem antes se higienizar adequadamente, roupas, sapatos e tudo mais, ter todo esse cuidado universal. Não estou me lembrando de uma recomendação Nada ainda específico, né? maior do que essas, não. Higienização mesmo, lavagem de mãos, higienização. Ok. Cuca Rezende perguntou em relação à natação. Natação em piscina com cloro seria indicada apenas após o surgimento de uma vacina? Essa é uma pergunta que é difícil responder absolutamente, né? Porque em que pese haver a possibilidade do cloro inativar, o hipoclorito, inclusive inativa o vírus, esse contato na piscina com outros indivíduos não me parece ser 100% seguro. Essa é uma questão que eu não saberia dizer exatamente agora. Ok. Aqui tem uma A pergunta Ju... sobre o PCR padrão ouro é 100%. Não. Na verdade, quando a gente diz padrão ouro em medicina, é que é o melhor exame para diagnóstico daquela doença. Mas não tem 100% não. Alguns estudos mostram 70%, 80%,
80%, 85% de sensibilidade, que é do indivíduo que é positivo, aparecer o exame positivo mesmo, né? Ok. Isso tem a ver também com a Ah, técnica de coleta, né? É de importante coleta. que a técnica de coleta seja bem observada pelo laboratório. Ok. A Juju Matos perguntou sobre crianças com deficiência. Ela não cita o tipo específico de deficiência, mas se crianças com deficiência são mais suscetíveis ao contágio. E se, uma vez contaminadas, o risco é maior. O senhor citou a síndrome de Down, né, mas ela não Eu especifica acho aqui que... qual deficiência. Ah, tá bom. Aproveito então para mandar um beijo aí para o Juju Matos, que é minha irmã. E Ah, agradeço a pergunta. E, de fato, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela se pronunciou com relação à síndrome de Down, que não parece haver uma relação tão estreita, não existem estudos ainda com pacientes de síndrome de Down, como também as, as crianças com outras deficiências, que não sejam deficiências de caráter imunológico, né? Obviamente que tem algumas síndromes que têm deficiência imunológica, então essas de fato terão maior risco. Mas lembrando aqui de outra parcela importante que a gente tem sempre que ter atenção, nós pediatras cada vez temos mais atenção com as crianças do espectro autista, não temos ainda estudos com esse grupo. ok. A Ju Chaves perguntou em relação ao retorno das aulas. O senhor acredita que as aulas voltam esse ano ainda e acha que é uma boa ideia? Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa, junto com as vacinas, hoje é a pergunta que mais se faz, né? Quando vamos voltar às aulas? Quando teremos vacina? Parece que uma está até ligada à outra, né? Talvez nós tenhamos que consigamos voltar às aulas quando as vacinas já estiverem à disposição. Esse é um campo em que os educadores são muito chamados a participar dessa conversa. Eu tenho acompanhado, eu tenho lido muitos ensaios, artigos, debates sobre esse tema. É um tema muito complexo, envolve uma série de questões. Eu, de fato, não sei se o nosso país está preparado para o retorno às aulas nesse momento. Se me perguntar se está preparado para voltar às aulas amanhã, eu digo que não. Nesse mês, eu diria também que não estamos ainda preparados. Mas esse é um capítulo que tem que ser muito bem debatido, não só com as autoridades sanitárias, mas também com os educadores, né? Nós temos aí essa possibilidade de, das plataformas online de tentar manter um mínimo de, de trabalho educacional durante esse período, mas também temos que pensar em proporcionar para toda a população brasileira a inclusão digital, a internet de boa qualidade, os dispositivos, sejam tablet, computador, PCs, notebooks, também o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, começarem a entender que isso é uma realidade. Precisamos de equipar, municiar toda a população de internet de alta qualidade e os dispositivos de alta qualidade, para que todas as populações de todas as classes sociais possam ter acesso à educação, uma boa educação. Ok. Doutor Evaldo, nós já vamos finalizar por causa do nosso tempo. Gostaria de te agradecer de novo, agradecer todo mundo que participou com a gente até agora. O senhor quer fazer mais algum comentário, acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Eu vou só responder aqui a Roceline Tolentino sobre alergia alimentar, se a criança com alergia alimentar é mais vulnerável. Não, isso não tem nenhum estudo que comprove isso. Alergia alimentar, alergia a ovo, alergia a leite de vaca, isso não tem nenhum estudo ainda que mostre que essa criança esteja mais suscetível, né? Obviamente, as crianças que têm esse diagnóstico, cada vez mais as famílias ficam muito atentas a evitar que essa criança, ora alérgica a um determinado alimento, não tenha contato com ele. Então,
eu quero agradecer, Débora, a você e a Juliana Guedes a ajuda para fazer essa live, ao convite dos diretores do Hospital Vila da Serra, para hoje estar aqui participando com vocês, e dizer que a nossa equipe de pediatria do Hospital Vila da Serra, seja os nossos colegas da urgência, onde atualmente eu coordeno, como os colegas que atendem na Clínica Vila, também a nossa equipe de neonatologia, a nossa equipe de terapia intensiva e a nossa equipe da unidade de internação, todos nós estamos estudando muito esse assunto e outros relativos ao cuidado da criança e do adolescente. Estamos com os protocolos todos da Academia Americana de Pediatria, do Center for Disease Control, da Sociedade Brasileira de Pediatria, todos esses protocolos muito bem desenhados pelo nosso Comitê de Enfrentamento do Covid-19. E aqui vai o meu grande abraço para o Estevão Urbano, que é o coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do Vila da Serra. Então, nossa equipe de pediatria toda está à disposição, nós estamos preparados para atender a todos que precisarem. Ótimo. Muito obrigada de novo. Tenho certeza que esclareceu muita coisa, muitas dúvidas dos papais, das mamães. Muito obrigada pela disponibilidade, obrigada pela participação de todo mundo, quem mandou pergunta antes, quem mandou pergunta agora. Vamos encerrar e já convidar vocês também para a nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quarta-feira. Vai ser com o Dr. Rodrigo Lazzarini e o tema vai ser... a gente vai falar sobre as mudanças de hábitos nesse momento de pandemia e a sua relação com a ortopedia. Gente, muito obrigada. Boa noite, doutor Evaldo. Tchauzinho, gente. Boa noite. Obrigado.